Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Um abraço a cada um de vocês que está nos acompanhando nessa noite. Dando continuidade ao que está sendo estudado no Livro dos Espíritos, hoje vamos tratar da questão 142 do Livro dos Espíritos, na sua parte segunda do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, no capítulo 2, que trata da encarnação dos espíritos. Nessa questão 142, Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos codificadores. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período de vida? E os espíritos respondem assim: o espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam ainda, aí tomam efeito pela causa. Então, está dizendo aqui que o espírito é um, ele não é partes, ele não encarna em partes, ele reencarna o espírito completo, e ele está todo na criança. Agora, os órgãos da criança, ainda imaturos, um organismo ainda começando, em formação ainda, esses órgãos ainda não estão preparados para as manifestações da alma completamente. Então, quando os órgãos, o organismo vai amadurecendo e se completando, é que a manifestação do espírito acontece numa plenitude maior, de uma forma mais completa, mas não que o espírito esteja em parte no corpo da criança, não, ele está completo, só ainda não tem condições de se manifestar por ser um organismo ainda muito frágil, muito ainda sutil, imaturo ainda em formação. À medida que vai desenvolvendo, é que os laços que unem o espírito a esse corpo vão se completando. Aí os espíritos ainda completam, ainda aí tomam o efeito pela causa. Eles explicam, Portanto, meus irmãos, a alma, como nós sabemos, é um ser criado por Deus. Ela preexiste ao corpo da criança. E este ser que vai animar o corpo da criança, essa alma que está por nascer, ela já teve um passado, uma história, outras encarnações. Ela já aprendeu, já cresceu e agora se candidata a esta nova experiência reencarnatória. Portanto, a alma é um ser completo, criado por Deus. E Deus nos cria a todos completos. O corpo dessa criança que vai se formar na realidade é um instrumento da lei divina que vai possibilitar a esse espírito reencarnante uma nova experiência, mais aprendizado para o seu crescimento moral e espiritual, para o seu progresso. O corpo é apenas um instrumento da alma, e a alma está sempre completa. O que ocorre na realidade é que no período da infância há uma adaptação do espírito ao corpo. E cada espírito, ao reencarnar, traz diversas experiências e necessidades do passado.
experiências variadíssimas, né? Cada espírito por si tem suas experiências, suas histórias, suas vivências e aprendizados próprios. E é nesse período da infância que a alma, por não estar ainda na plenitude de sua memória emocional, que fica propensa a um redirecionamento, a uma reeducação. Por isso, a alma da criança está apta a receber um novo redirecionamento dos pais, através do exemplo, dos conselhos, da orientação recebida no seio da família. Como ela ainda não está na plenitude da sua memória emocional, ela pode ser redirecionada e deve ser redirecionada, né? Reeducada, conduzida pelo caminho do bem, pelos bons exemplos, pelos bons conselhos que ela recebe, pela vivência, né, com a qual ela vai conviver. E este é o momento mais adequado para os pais conduzirem as tendências desse espírito que vão se apresentando nesse espírito que está reencarnando, nesse ser reencarnante, né? Sobre esta questão, Miramês nos esclarece com o seguinte comentário. Já dissemos que as teorias são diversas acerca da jornada da alma. Em todos os seus aspectos, no momento da concepção, no encontro do óvulo com o espermatozoide, são atados os primeiros laços do espírito ao corpo. Isto é feito pelos engenheiros espirituais, conhecedores perfeitos da ciência da reencarnação, que são os espíritos que auxiliam, né, as reencarnações. Nós sabemos que existem equipes que assistem às reencarnações. É muito lógico que não se pode ligar completamente o espírito ao corpo nos seus primeiros dias de formação, pois este corpo não resistiria às vibrações irradiadas pelo espírito, por esse foco de luz que é o espírito. Seria qual uma corrente elétrica poderosa em uma lâmpada frágil de baixa voltagem. Tudo no mundo obedece à gradação que a lei exige para se expressar com mais segurança. Tudo é gradativo, é em processos, né? Vai acontecendo aos poucos, tudo no mundo, tudo que é criado por Deus não acontece de uma hora para outra, tudo é gradativo, é um processo lento que vai acontecendo. Assim também, o espírito, quando está chegando para tomar a forma física. A moderação é o caminho em que transitam todos os benfeitores espirituais. A moderação, né, o equilíbrio, esse processo, né, que vai acontecendo aos poucos, que os benfeitores espirituais utilizam. É dessa forma que acontece. Mas não existe uma regra absoluta, não tem uma regra, é só assim. Vai acontecendo de acordo com o amadurecimento de cada um. Os laços vão se ajustando com mais ou com menos pressa, de acordo com a evolução da alma. Podemos observar em todo o mundo
crianças prodígios, em completo domínio das suas faculdades, e também adultos, e em grande número, em desarmonia com seus valores espirituais. Há 3 reajustes na reencarnação para todos os espíritos: aos 7, aos 14 e aos 21 anos. São leis mutáveis, de acordo com o progresso da humanidade. Não quer dizer que será sempre assim. Tudo muda, e à medida que a humanidade progride, amadurece, vai acontecendo de uma forma diferenciada também. Certamente que os órgãos em formação nunca poderiam expressar a capacidade da alma com todo o seu despertamento. Mas o tempo vai lhe conferindo as condições e o espírito passa a mostrar o que ele verdadeiramente é. Em tudo se pode notar o domínio gradativo, o processo em que ocorre, o equilíbrio acontecendo aos poucos. O nascimento de uma criança no mundo é uma graça do Senhor, é uma maravilha, cujos pormenores os homens ainda desconhecem. Mas o tempo revelará essa ciência de modo a desabrochar nos corações maior esperança e mais respeito por aqueles que verão nascer. O aborto não é produto de completa ignorância, mas fruto do orgulho, da vaidade e do egoísmo, porque entre os homens primitivos não ocorria isto. Então, olha que interessante, Entre os homens primitivos não existia aborto. Então, não é fruto da civilização, do amadurecimento, é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, que desenvolve esse tipo de comportamento tão contrário à lei divina, Claro que o espírito está todo, completo na criança, como no adulto, por não haver divisões na estrutura íntima. As diferenças são os laços que se vão apertando com o passar do tempo e com a aquisição da maturidade espiritual. O corpo humano é usina perfeita nas mãos da alma, que a movimenta. E o espírito é o gerador de energias para essa movimentação, onde quer que seja. Nós, os espíritos, Miramês coloca, pedimos aos homens para meditar em todas as espécies de vida, analisar e orar, que a compreensão surgirá nos seus entendimentos, como água que se desprende dos céus, como chuva com as bênçãos de Deus. E assim termina o Miramês sua mensagem. Então, essa mensagem de Miramês, tão esclarecedora, sobre a questão 142 de O Livro dos Espíritos, que foi objeto das nossas reflexões nessa noite, ela traz, para nós um esclarecimento maior, um entendimento maior do que acontece, com o espírito da criança, que vai amadurecendo aos poucos os seus órgãos e, à medida que esses órgãos vão amadurecendo, os laços espirituais vão se
tornando mais fortes, mais aos poucos vão se tornando mais apertados e o espírito vai recobrando mais o domínio daquele corpo. Ele vai conseguindo mais direcionar, né? Ele vai conseguindo ir adquirindo, retornando a sua memória emocional gradativamente, aos poucos, como tudo acontece nas leis de Deus. Tudo é um equilíbrio, tudo é gradativo, tudo é um processo lento que vai acontecendo, né? Então, que essas reflexões nossas possam ter assim clareado um pouco mais o entendimento com relação a essa questão, mostrando que o espírito, na realidade, ele está todo, completo na criança. Ele não está em partes, não. Ele só ainda não recobrou toda a sua memória emocional, que vai acontecendo aos poucos com o amadurecimento do corpo. Então, meus irmãos, obrigada a todos pela atenção. Que o Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Boa noite.